Olá, eu sou Marcelo, sócio-diretor da Regression Engenharia de Avaliações Limitada. O objetivo desse vídeo é apresentar um tutorial a respeito dos comandos e menus e submenus básicos do novo sistema de banco de dados e modelos de regressão para a avaliação de imóveis. O sistema foi concebido para ser operacionalizado totalmente em ambiente de internet. Portanto, é necessário que se utilize algum navegador e conexão junto à internet para que seja possível acessar o sistema de seu local. O site do sistema é www.castlr.com.br. Neste local estão localizados as operações de teste do sistema CastlR e também as informações básicas a respeito da plataforma de utilização do sistema. O sistema ele funciona multiplataforma, ou seja, ele pode ser utilizado através do sistema Microsoft Windows, sistema operacional Microsoft Windows, e também pelo sistema operacional Apple iOS. Ele também possui um poderoso módulo de análise estatística com verificações automáticas de atendimento aos pressupostos da NBR 14653 e a toda a teoria aplicada. O banco de dados ele é um banco de dados online, ele é um banco de dados concebido para ser operacionalizado através da internet e possui centenas de variáveis já incluídas nesse banco de dados. Também possui a opção de utilizar variáveis pré-definidas pelo próprio usuário, pelo próprio utilizador, geoespaciais ou calculadas por ele também, variáveis que são funções matemáticas de outros conjuntos de variáveis, variáveis próprias entre outras existentes no banco de dados. Ele também apresenta funções avançadas de geoprocessamento, como interpolação espacial, conhecida como krigagem automática de diversas informações. Uma delas é a característica socioeconômica de variável proxy de localização, variável socioeconômica da renda do censo demográfico do IBGE do ano de 2010. E diversos tipos de espacializações e cálculos automáticos de distâncias a pontos, polos e linhas de influência no mercado imobiliário. Também ele utiliza uma tecnologia computacional de ponta em todo o seu ambiente, inclusive na segurança da informação através de criptografias muito avançadas e com total segurança das informações. O site então apresenta alguns caminhos possíveis, que seria esse caminho principal, em que é apresentado o sistema CastlR, as descrições de suas características principais, a respeito de qualidade, economia, rapidez, os diversos browsers. O sistema CastlR ele pode ser utilizado e operacionalizado através de multinavegadores, pelo MS Explorer, o Firefox, Google Chrome, Safari e outros sistemas disponíveis no mercado. O sistema de navegação no browser que está sendo utilizado agora é o do Microsoft MS Explorer. E o sistema operacional é o Windows 8. Localização dos dados pode ser efetuada através do CEP. O armazenamento das informações é efetuado também com rotinas e identificação com qualidade dos dados numa base online. Alerta também automaticamente o autor, eventuais utilizadores das informações, opções completas de busca e filtragem dessas informações. Apresenta possibilidade de compartilhamento entre os usuários dos dados com total privacidade, geração automática de relatórios de saída dos resultados estatísticos e apresenta também uma facilidade de ordenamento e transformação dos dados em código alocados em dicotomia múltipla. Apresenta também variáveis calculadas de forma recursiva, cálculo automático de padrão de acabamento em função das variáveis de materiais de acabamento, como tipos de fachada, tipo de piso seco, piso molhado, esquadrias e etc. A variável data ela é automaticamente configurável para a situação mensal, semestral, diária. Apresenta a importação automática da amostra do banco de dados. Também apresenta graus de sigilo da informação,
do usuário próprio, ou dados exclusivos de uma instituição conveniada, ou dados públicos que podem ser utilizados por toda a comunidade CastleR. Existem também ferramentas poderosas de geoprocessamento que ocorrem em servidores da CastleR, da empresa Regression Engenharia, que propicia o cálculo automático de variáveis espaciais para consideração nos modelos de avaliação, como a variável renda do IBGE, através de interpolação matemática chamada de krigagem da renda do setor, entre a renda dos setores censitários, cálculos de distância aos dados e os avaliandos a polos de influência, como estações de metrô, terminais urbanos, distância dos dados e avaliandos a polígonos, como invasões, parques, praças, que influenciam na valorização ou desvalorização dos imóveis, e também cálculo a distâncias a linhas. Existem casos em que a distância importante é uma linha de influência, como a situação de cidades litorâneas, em que a orla marítima, a distância do dado e do avaliando a orla marítima é importante na caracterização e verificação da valorização do mercado imobiliário, dos imóveis presentes nesse mercado imobiliário. Não só a orla marítima, como baías e vias públicas importantes também podem ser consideradas nesse sistema de geoprocessamento da CastleR. E também ele possui condições de armazenamento de fotografias dos imóveis em diversos formatos e padrões, como formato JPEG, JPG, PNG, GIF, BMP, entre outros tipos de arquivos de fotografias que podem ser incluídos no banco de dados. Apresenta também ferramentas de redimensionamento automático para armazenamento no banco de dados. Então não é necessário se preocupar com resolução de fotografia para armazenamento nos bancos de dados do sistema CastleR. Para acesso ao sistema é necessário então que exista o usuário cadastrado que tenha recebido uma senha de acesso criptografada para acesso ao sistema. Então basta na página do CastleR acessar o usuário. Na página relativa ao usuário existe então a configuração de painel de controle, onde o usuário vai cadastrar, vai colocar as suas informações de endereço, telefone, e-mails para contato, e também no painel de controle do usuário ele é relacionado à situação de controles de senha. Controles e alteração de senha de acesso ao sistema. Para acessar o sistema no ambiente web, na opção usuário módulo de avaliação, acessar o link www.castlr, acesse e realize suas avaliações com qualidade, de forma rápida, segura e em nuvem. Uma vez acessado este link, se o seu computador não apresentar um plugin chamado Microsoft Silverlight, é necessário que esse plugin seja instalado em seu computador. Para isso, clique no ícone, salvar em seu computador, vamos exibir os downloads em execução. No caso, eu já baixei previamente, então vou cancelar esse download, já baixei previamente o aplicativo ou plugin do Silverlight no meu computador. Vou executar então a instalação, permitir que o sistema operacional instale e instalar agora. Uma vez instalado em seu computador este plugin, em alguns casos esse plugin já vem pré-instalado, então não é necessário a sua instalação, pois o computador já possui esse plugin instalado. Fechar nessa janela de instalação, de confirmação de instalação bem sucedida, fechar, download e reacessar ou clicar em F5. Com F5 o sistema é carregado em seu computador, acesso todo através de conexão de internet. Aguardar depende da velocidade de conexão, quanto mais veloz for a conexão, mais rápido será esse carregamento. Após concluída então o procedimento de acesso, você é encaminhado a uma tela de identificação do usuário. Essa tela de identificação vai solicitar que seja incluído então no campo e-mail
o seu e-mail de acesso, o e-mail que está cadastrado nos servidores da Regression. Então, em e-mail, que é o fornecimento para o sistema do e-mail cadastrado, a senha que você deve ter recebido ao se cadastrar ou se associar à Regression Engenharia, recebeu por e-mail uma senha criptografada. Uma vez inserida corretamente, clicar em entrar e o sistema faz a verificação das credenciais e libera o acesso online ao serviço, ao sistema de análise de regressão e banco de dados em nuvem. Recomenda-se então que nesse momento já é possível a instalação em seu computador de um aplicativo para a instalação no computador do CastleR. Clicar com o botão auxiliar em qualquer região desta tela. Ao aparecer essa janela Silverlight instalar, clicar em instalar. Então, botão auxiliar em qualquer espaço da tela até abrir a janela de instalação. Optar por instalar CastleR neste computador. Ele solicita um aviso de segurança, você autoriza que ele seja instalado em seu computador e já então se encontra instalado na sua máquina, em seu computador, uma versão de aplicativo do CastleR. Basta então fechar já o browser, não é necessário mais acessá-lo pelo browser. Se eu fechar o aplicativo, já verifico que na sua área de trabalho já encontra-se um link, já encontra-se um ícone para o link de acesso para o sistema CastleR. Recomenda-se então que se utilize sempre para alimentar e utilizar o banco de dados e o sistema de regressão ou a versão atualizada do sistema em seu computador. Clicando duas vezes sobre o ícone, é aberta uma janela então de identificação, basta inserir as credenciais novamente. A senha. Entrar, o sistema verifica, faz a autenticação e identifica o usuário que acaba de entrar. No canto inferior esquerdo existe então a opção de, agora somente na versão instalada em seu computador do sistema, a opção de ver em tela cheia. Clicando em tela cheia, a sua tela é toda preenchida com o visual e as telas do sistema operacional. Recomenda-se esse tipo de visualização por se tornar bem mais confortável a visualização dos gráficos e dos dados que estão inseridos. À esquerda se encontram os menus e submenus principais e à direita as telas de início e de exame, análise e resultados da modelagem e telas de saída de gráficas, saídas gráficas e saídas numéricas visualizadas. Existe à esquerda um menu expansível, em que existem, uma vez expandido o menu início, a opção de se efetuar uma nova avaliação, abrir uma avaliação já existente ou importar uma avaliação efetuada por uma outra pessoa. No nosso caso, nós iremos optar pela nova avaliação. Na nova avaliação, à direita, a tela de nova avaliação, é necessário que se identifique e descreva a nova avaliação a ser efetuada. Para o sistema, existe a opção de escolher qual é as configurações e variáveis do modelo. Nesta janela, neste campo, tipo de valor inferido, existem três opções. Definir modelos para determinação do valor de aluguel, modelos para definição do valor de venda, do valor de mercado, valor de compra e venda dos imóveis, e a opção de modelos mistos, modelos em que numa mesma equação de regressão, no mesmo modelo matemático, se obtenha tanto o valor de venda quanto o valor de locação, valor de aluguel do imóvel. Nessa opção, nós iremos escolher valor de venda. O sistema permite, então, para as verificações automáticas de norma, das questões de parâmetros principais da norma NBR 14653 de avaliações, a
opção de se definir o grau de fundamentação desejado que se pretende atingir. Variando de 1 a 3, neste exemplo, iremos optar pelo grau 2 de fundamentação. Microrregião avaliatória. O país é dividido pelo IBGE em microrregiões, microrregiões dos setores censitários, que é um grupo de municípios em que o IBGE dividiu o país, municípios esses que guardam uma relação de semelhança econômica, espacial, uma questão geoeconômica, em que o IBGE já fez esse agrupamento de microrregiões avaliatórias. No nosso exemplo, iremos escolher então a microrregião avaliatória da cidade de Curitiba, microrregião avaliatória de Curitiba, dos municípios que formam essa microrregião avaliatória. Então, é necessário identificar neste campo qual é o novo projeto, no caso é apartamentos em Curitiba. Paraná. O campo descrição se pode incluir textos que sejam utilizados para registro, para rotulagem, para identificação do modelo que está sendo executado. No nosso caso, é valor de venda de apartamentos em Curitiba, Paraná. Referência novembro de 2003. Um exemplo, pode ser incluído outras informações a respeito da descrição do projeto, é um campo opcional, é interessante para que seja registrado algumas informações do modelo que está sendo criado nesse momento. Após definidas essas configurações, clicar em criar e é necessário na sequência escolher qual é a tipologia avaliatória que será utilizada. O sistema atualmente ele apresenta as tipologias de mercados, os tipos de imóveis de mercado para avaliação, tipologia de apartamentos, tipologia de casas, loja, escritórios, tipologia de terreno e tipologia de gleba, no caso gleba urbana. No nosso exemplo, no nosso vídeo tutorial, iremos optar pela tipologia de apartamento. O sistema recebe, uma vez selecionado, ele recebe toda a configuração da microrregião avaliatória e das variáveis da tipologia escolhida. À esquerda, então, existem os menus principais, à direita a tela de resultados, a tela de exames e análises gráficas e visualização dos dados e digitação também. Esses menus à esquerda também são expansíveis, basta clicar na setinha ou sobre a palavra dos menus, avaliação, para encontrar instruções sobre esses menus. Uma vez expandido os menus, é possível selecionar as opções de cada um deles através de um clique sobre o ícone ou sobre a palavra. Esse submenu à esquerda é dividido, então, agrupado em menus avaliação, banco de dados, vou expandir para visualizar, o banco de dados subdividido em inclusão e manipulação de dados. Inclusão é incluir o registro, um novo dado no banco. Manipulação é um comando para importação e controle e visualização dos dados que já se encontram, mas principalmente ferramentas de filtro, selecionamento, seleção dos dados que já estão incluídos no sistema, no banco de dados, nos servidores. Um menu de análise, uma análise estatística, que pode ser efetuado em duas variáveis simultaneamente, uma análise estatística bivariável. Uma análise estatística univariável é uma ferramenta muito importante para a análise exploratória dos dados que estão sendo utilizados ou que serão utilizados. No menu inferência é a opção de cálculo matemático, de ajustamento dos modelos matemáticos, habilitação e desabilitação das variáveis, inclusão de transformações matemáticas e métodos de cálculo para ajustamento
dos modelos de regressão para a avaliação. O menu resultados são os menus, o menu que apresenta então o modelo aplicado, a análise de resíduos, análise de multicolinearidade e análise de aderência, teste de aderência dos dados. E no menu projeções existe então a possibilidade de incluir avaliandos, excluir avaliandos e formatar e alterar a análise dos avaliandos, e também o menu de pontos extremos, a análise de pontos de máximos, presença de ponto de máximos na equação aplicada. Vamos então começar pelo menu avaliação. No menu avaliação é apresentado os dados, através de dados que estejam importados, como estou começando um novo modelo, não existem dados ainda importados, é necessário que esses dados sejam buscados no banco de dados. Então, antes de iniciar qualquer tipo de avaliação, é necessário que sejam filtrados e buscadas as informações que estão já armazenadas no banco de dados. No nosso caso, como é uma tipologia de apartamentos, é necessário então uma consulta, uma manipulação dos dados lá no banco de dados. Então, no submenu Banco de Dados, Manipulação, é apresentado a tela de filtro. Todas as variáveis que estão incluídas neste banco de dados podem ser passíveis de filtro e verificação de informação para a busca de dados lá que estão armazenados no banco. Portanto, como nós estamos trabalhando com a microrregião de Curitiba, vamos selecionar o estado, exemplo, do Paraná. O município de trabalho é Curitiba. Vejam que a microrregião avaliatória de Curitiba é composta por vários municípios. Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul e assim por diante. São os grupos de municípios que o IBGE separou para formar a microrregião avaliatória da cidade de Curitiba. Mas eu estou interessado na opção dos dados de apartamento na cidade de Curitiba. Basta então setar o estado, município Curitiba, os demais filtros vou deixar todos em branco para buscar todas as informações de dados na cidade de Curitiba. Rola a tela até embaixo e aqui é apresentados os dados, as informações todas que estão já armazenadas lá no banco de dados, que são informações de uso público das pessoas, todas as pessoas que estão associadas ao sistema CastlR. Aqui é apresentada uma tela resumo das principais informações, como data do evento, município, logrador, o valor venal, tipo de negócio, a transação, oferta, e existe a possibilidade de visualizar a informação, alterar a informação ou excluir a informação. Essa nuvenzinha à direita indica que é um dado que pertence ao domínio público. Todos da comunidade CastlR podem visualizar essa informação. A informação para importar é possível então os dados ao sistema, é possível apenas uma seleção manual 1 a 1 ou através de ferramentas de seleção logo abaixo da tabela de informações. Vejam também que ele é separado, agrupado em diversas páginas que podem ser alteradas através dessa barra de rolagem de páginas à esquerda da tabela, e opções de filtros através das setas superior e inferior. Essas opções de seleção para que seja os dados filtrados selecionados para importação em seu computador. Uma visualização interessante seria a observação da visualização da informação direto do banco de dados. Antes de importar para o seu computador, é possível que se visualize essa informação através do menu visualizar. Uma vez visualizados os dados, é possível verificar as fotos e todas as informações constantes do dado que foi incluído neste banco para a utilização de toda a comunidade. Então, vamos optar por selecionar todos os dados, aplicar a seleção. Todos os dados são automaticamente ticados, clicados e basta então pressionar a opção importar dados. O servidor é sincronizado para que ocorra o processo de importação para o seu computador desta informação.
No caso, foram então importados 129 apartamentos para o modelo, e existe a opção de retornar à listagem, ou basta fechar o menu banco de dados, avaliação, e visualizar as informações dos dados que foram de todos os 129 dados que foram importados para o seu computador. Então esses dados já estão disponíveis para utilização em seu computador. Então todas as informações como endereço, coordenadas, preço unitário, preço de venda, renda, variável renda do IBGE estão automaticamente, nessa coluna, estão automaticamente já representadas em sua tela. É possível então se alterar as colunas, clicando sobre ela e arrastando, deixar a coluna mais estreita ou mais larga, ou clicando sobre a coluna, ordenar do menor para o maior. Também nesta tabela é possível habilitar e desabilitar o dado e visualizar o dado direto do servidor através de uma janela de visualização com as informações de fotografia e todos os dados clicando sobre as características e dados sobre as características residenciais, características do apartamento, fecha a janela, todas as informações podem ser visualizadas. Inclusive o dado pode ser habilitado e desabilitado e também removido através do botão remover de toda a informação aqui representada em vermelho. Um conjunto de variáveis são também apresentados, como padrão de acabamento, área privativa, situação de transação oferta, são as variáveis que automaticamente são habilitadas. No menu avaliação, submenu variáveis, é a tabela ou a linha de controle, a guia de controle, em que as variáveis são agrupadas em variável dependente, variáveis especiais, no caso a variável de configuração de data do evento, as variáveis representadas através de códigos alocados, variáveis de padrão de acabamento, variáveis discretas. Então, nessas abas são incluídas ou não, configuradas ou não, habilitadas ou não presentes no modelo através de 3 situações. Cada variável é apresentada na forma habilitada, desabilitada ou não presente no modelo. Na situação de não presente no modelo, essa variável não é nem representada nos códigos ou nos relatórios de saída do modelo ajustado. As variáveis de distribuição que possuem distribuição contínuas, como área privativa principal também. Variáveis de múltipla seleção, como serviços do entorno, infraestrutura e características da região, também são separadas. E variáveis do tipo quantitativas agrupadas, como quantidade de equipamentos que existem na edificação, equipamentos existentes no condomínio e benfeitorias na residência. Para habilitar qualquer variável é apenas clicar sobre o nome da variável no campo situação, setar para habilitado. Quando se faz isso, automaticamente na tabela dados, a variável já é incluída na tabela para ser visualizada em sua tela. Voltando ao menu variáveis, elas são separadas em 3 grupos, as variáveis de uso comunitárias, de uso da comunidade, do CastleR, as variáveis geoespaciais, que são separadas em abas variáveis do tipo proxy, através de krigagem, interpolações, variáveis, no caso aqui nós temos 2 carregadas para a micro-região de Curitiba, a renda do IBGE do Censo Demográfico de 2000 e a renda do IBGE do Censo Demográfico de 2010. Existem também variáveis de localização, de geolocalização de distância a pontos de influência. Para essa micro-região de Curitiba, os terminais de ônibus estão incluídas no sistema, as coordenadas de todos os terminais do transporte coletivo do ônibus de Curitiba estão incluídas. Também a possibilidade de utilização de variável geoespacial, de linhas, distâncias dos dados e dos avaliantes a linhas de influência. Nesse exemplo está cadastrado, incluído no banco, a opção de distância ao calçadão da Rua 15. Também existe a possibilidade da existência de áreas, o cálculo de distância de áreas de influência, no caso o contorno de parques e jardins, e praças ou lagos ou lagoas, ou questão de locais de baixa atratividade, como favelas ou vilas, que tenham alta criminalidade. Então, nesse exemplo, para a cidade de Curitiba, já está incluído o polígono ou área de influência de um parque chamado Jardim Botânico, do Parque Barigui e
da favela da Vila Torres. E todas as demais configurações de quanto a crescimento e configuração padrão destas variáveis geoespaciais. Também existe a opção no menu variáveis, a opção de incluir variáveis próprias, variáveis do próprio usuário, que não é compartilhada e não é alterada, não é utilizada pelos demais usuários. Essas são variáveis de uso exclusivo do usuário específico do sistema. Então, as opções de inclusão de novas variáveis ao banco de dados, ao sistema, para a modelagem estatística, seria o agrupamento em algumas abas, como variáveis de distribuição contínua, variáveis que têm a sua distribuição da forma discreta, variáveis do tipo código alocado, variáveis do tipo dicotômica e variáveis que são combinações matemáticas de outras variáveis que o sistema denomina de variáveis calculadas recursivas. No menu avaliação existem a opção das informações no izinho, a informação sobre as características gerais do modelo que está ativo, do modelo que está sendo ajustado, do modelo que está sendo calculado para avaliação, características básicas como usuário, avaliador, autor do modelo, qual é a sua instituição de vinculação, qual é a tipologia de trabalho, apartamento no caso, data que esse projeto foi criado, que esse projeto está sendo criado, tanto a data quanto o horário, qual é o tipo de valor que está sendo inferido. Sempre quando se passar o cursor do mouse sobre esse izinho, apresenta-se informações e orientações sobre o que significa, o que está sendo indicado para cada campo. Microrregião avaliatória que está sendo ativa, a microrregião, no caso, avaliatória é a cidade de Curitiba. Se for definida pelo IBGE, obviamente, sobre o número código 41.037, é o código do IBGE dessa microrregião. É possível, ao lado direito, se clicando, observar quais são as cidades que formam essa microrregião avaliatória. A microrregião avaliatória de Curitiba é formada por este grupamento de cidades, Almirante Tamandaré, Araucária e por aí vai, né, terminando até Tunas do Paraná. É uma microrregião relativamente extensa para a utilização dos modelos através do CastlR. O local de salvamento desse projeto ainda não está definido, mas o sistema ele possui a possibilidade de se salvar o modelo tanto no servidor da Regression em nuvem, quanto em seu computador. A qualquer momento se pode salvar o modelo. A opção salvar a avaliação ou salvar o modelo se salvar localmente ou salvar em nuvem de cálculo ou nos servidores da Regression. A versão do sistema, a equação ainda não foi calculada, não se encontra aplicada, a quantidade de dados que estão habilitados e desabilitados, o número de variáveis, informações sobre as configurações, qual é o grau de fundamentação desejado, a identificação da avaliação, é possível alterar o campo identificação da avaliação a qualquer momento, qual é o título, descrição desse modelo, no caso apartamentos em Curitiba, e descrição também é possível, clicando-se em alterar, editar e alterar a informação da descrição da sua avaliação. E a questão aí da informação, da descrição do modelo, ele apresenta essa informação logamente abaixo do campo de descrição. Inconsistências é uma opção de verificação de norma, parâmetros de norma aí da teoria, questão, por exemplo, de micronumerosidade, nas variáveis dicotômicas, ou códigos alocados, extrapolação, entre outras exigências de norma. Se o modelo não estiver atendendo, é nesse campo, nesse menu inconsistência, em que são apresentadas todas essas inconsistências e informações que não estejam atendendo a NBR 14653 ou até a teoria aplicada. No menu relatórios existe a opção de geração de toda a planilha de forma das saídas do sistema, das saídas de cálculo, dos dados e inconsistência de avaliação, apenas clicando e desclicando nessas opções, por exemplo, todas as informações, os dados descritivos relacionados às descrições das variáveis, gerar planilha, e ele gera o relatório
para ser salvado localmente em sua máquina e observado através de vários softwares de abertura de planilhas eletrônicas, como OpenOffice e outros, Excel ou outros que estejam disponíveis no mercado. Aqui existe um link, a opção para verificar quais são os softwares que estão aptos a abrir as saídas, as planilhas de saída. O arquivo que é gerado é um arquivo de .xlsx, ele pode ser visualizado e aberto através dos programas Microsoft Office, LibreOffice, Apache OpenOffice, Google Docs, Office 365, FreeOffice, Kingsoft Office, Zorro, e ainda existe a situação desses softwares para serem instalados. Os links, a maioria dos softwares livres, podem ser utilizados para se abrir e visualizar as saídas dos resultados estatísticos e relatórios efetuados pelo nosso sistema Castle R. Ainda no menu avaliação, opção salvar como, existe então as 3 opções de salvar localmente, clicando salvar localmente no seu computador. O arquivo do modelo ele tem uma extensão .rgn e ele pode ser nomeado e escolhido qualquer um dos locais para se salvar em sua máquina, ou criar pastas, ou organizar os seus modelos em seu computador. Existe também a opção de salvamento do modelo e dos dados à nuvem, são servidores online que estão à disposição do usuário, clicando em salvar em nuvens, a opção meus modelos, e o seu arquivo ele é organizado e salvo nesse campo abaixo. É possível então renomear ou nomear o arquivo e salvar com toda a segurança de se não ter problemas com questão de perda e instalação ou tipo de vírus que tenha contaminado seu computador. O sistema ele armazena todos os seus modelos em ambiente de nuvem, totalmente seguro e com livre acesso a quem tenha a situação de senha e login credencial ativa no sistema. E existe também a opção de exportar o modelo para um disco local. Visto então o menu avaliação, clicando novamente, o menu ele é diminuído. O menu banco de dados, nós já utilizamos a opção de manipulação das informações. No menu banco de dados também é possível incluir novos dados, inclusão, existe uma ficha de informação com as diversas variáveis, grau de sigilo, localização, CEP, as principais variáveis que são também as coordenadas da informação, as coordenadas que no sistema está sendo configurado para utilização no sistema UTM, através também do datum de referência, sendo o WGS84, é o mesmo datum de referência do Google Earth. Então, significa que não é necessário para a obtenção dessas coordenadas a utilização do GPS manual. Apenas que se conheça, se saiba onde se localiza o imóvel através do software Google Earth, se obtenha as coordenadas desses dados que são inseridas nesses campos para que seja possível ao sistema a geolocalização do dado ou do avaliando para a obtenção de todas as informações geoespaciais, como descálculo de distâncias e extração da variável renda da superfície da crigagem da variável renda do IBGE. Todas as informações são digitadas ou acessadas através de menus de combo ou apenas através de um clique sobre a opção. Se clicar uma vez, clicar 2 vezes, ele assinala ou não. Em questão, por exemplo, aqui nos serviços do entorno, basta clicar ou desclicar e selecionar as opções que se deseja do imóvel que está sendo incluído. Existem informações de digitação de idade aparente, à direita também algumas instruções de preenchimento do campo, opções de
materiais de piso, opções de materiais de tipo de teto e assim por diante. Ao final da ficha, ao final das informações todas incluídas, basta pressionar enviar. Se tudo estiver correto, não tiver nenhum campo obrigatório não assinalado ou não preenchido, você estará encaminhando para os servidores da Regression essa informação, que poderá ser ou não disponibilizado para ou uso da instituição de uso privativo ou uso para toda a comunidade, para que todos possam ver e consultar e utilizar em seus modelos esse dado de forma compartilhada. Menu banco de dados, menu análise. Menu análise apresenta então a opção de análise bivariável, em que são construídos gráficos de dispersão, gráficos do plano cartesiano, em que é setado no eixo vertical a variável dependente, a nossa variável y, a nossa variável que geralmente é o preço unitário em reais por metro quadrado, e no eixo horizontal são apresentadas as variáveis habilitadas, as variáveis independentes. Existe então logo abaixo um menuzinho, uma barra de seleção, em que é possível se alterar a variável que se encontra sendo analisada. À direita, à esquerda, à direita é apresentado o gráfico com a linha de regressão ajustada, e à esquerda é apresentada uma tabela, e essa tabela pode ser visualizada de uma forma maior ou de uma forma mais estreita. É possível numerar a informação, numerar os dados, simplesmente com um clique, ou mostrar ou não a linha de regressão. Também é possível, nesta análise bivariável, se verificar, passando-se o mouse sobre o dado, clicando no dado, a tabela à esquerda, já na borda inferior, ele já me traz o dado número 33 para que eu possa também visualizá-lo direto desse ambiente gráfico. Todas as informações, apenas com um clique, todas as informações que estão armazenadas lá no banco de dados do Castle R. Análise bivariável. Análise univariável é efetuada uma análise estatística através de tabela de dados, em que existe o valor, a frequência, o percentual dessa frequência, e à direita esses resultados são apresentados de forma gráfica, num gráfico de barras. O número superior a cada barra é a quantidade de dados que existem em cada uma das características. Por exemplo, essa variável selecionada é a data do evento. Na situação da data do evento de maio de 2012, existem 34 observações, 34 dados nesse meu banco de dados que eu acabei de importar. Então, o sistema à esquerda, as tabelas são divididas em abas, uma tabela de frequência, tabela de dados, a informação da data do evento. É possível também, desta tabela, clicando-se na opção ver o dado, é possível se visualizar a informação também desta tabela de dados, dessa tabela de informações. Apresentado para cada uma das variáveis, na análise univariável, as estatísticas descritivas desta variável. No caso, a variável data do evento, eu posso alterar para as variáveis seguintes e que os cálculos estatísticos descritivos são automaticamente todos recalculados. Voltando então à variável data do evento, ele apresenta valores máximos, mínimos, amplitudes, médias, medianas, desvio padrão, variância, todos os cálculos relacionados à estatística descritiva para esta variável que está sendo setada. No menu Inferência Estatística é o menu em que são efetuados os cálculos, ajustamentos dos modelos matemáticos às variáveis que estão sendo incluídas. Nesse exemplo, todas essas variáveis que estão nessa tabela estão na situação de habilitadas. As transformações matemáticas podem ser facilmente setadas e dessetadas. No caso, eu vou escolher nesse exemplo, então, a transformação direta, x, inversa de x, logaritmo de x para cada uma das variáveis, inclusive a variável y, que é a preço unitário, a variável dependente. Clicar em replicar. E todas as transformações matemáticas são
automaticamente incluídas para as operações de cálculo dos modelos estatísticos. É possível também selecionar através de clique sobre a tabela as transformações que se deseja para cada variável. Existe então também nesta opção do menu de cálculo, na opção de cálculo, a observação da matriz de dados. Na abinha matriz de dados é possível observar a matriz de cálculo, a matriz matemática que vai ser utilizada ou que será utilizada para o cálculo do modelo de regressão linear múltipla. Habilitações rápidas: é possível se habilitar e desabilitar as variáveis de forma bastante rápida através de um clique sobre o ícone ou sobre a palavra da variável. Uma vez então selecionadas as transformações que se deseja, é possível se utilizar o método geral de cálculo, o método de convergência rápida. Vamos optar pelo método geral, ele vai calcular todas as combinações possíveis do modelo. Qual é o critério de ordenamento das equações? É possível escolher através do coeficiente de determinação, coeficiente de determinação ajustado, o erro padrão, o f de Snedeker e a significância dos regressores. Vamos optar por significância dos regressores. Setar também é possível se indicar qual é a quantidade de equações que se armazenam para cada transformação matemática de y. No caso exemplo, o sistema configurou para 300, mas é possível se alterar, por exemplo, para 250 equações. E para as transformações, principalmente as transformações matemáticas do tipo inversa, 1 sobre x e logaritma, aqueles valores nulos, onde o valor do dado é igual a zero, é possível substituir os valores nulos por um número a ser adotado para se possibilitar que se efetue essa transformação matemática para determinados dados que possuam o valor do dado igual a zero. O caso do sistema ele já configura para se adotar a 0,01, mas é possível se editar para 0,01 ou o número que você deseje. Vou deixar como default o sistema adotado já pelo sistema com 0,01. Clica-se em calcular. O sistema então ele passa a calcular as equações, ele informa as quantidades de equações que foram testadas, qual é o progresso desse cálculo, quanto tempo resta para se calcular. Como eu tenho bastante equação, bastante variável habilitada e uma quantidade relativamente grande de dados, o sistema está apontando que estaria levando em torno de 1 hora e 45 minutos para o cálculo de todas as opções das equações possíveis. Qual é o parâmetro de ordenamento, no caso optado por significância dos regressores, qual é a metodologia de cálculo, nesse exemplo o cálculo geral. Como vai levar bastante tempo, é possível então no processo de cálculo se cancelar. Uma vez que você opta por cancelar o processo de cálculo, é preciso que se confirme. Confirmando o processo de cálculo, ele vai me apresentar todos os resultados, o sistema vai apresentar todos os resultados estatísticos através dessa tabela de escolha de equação do que foi calculado até o momento do cancelamento. Em aplicar a equação, fechar, essa equação que foi optada, ela já está aplicada para a visualização do sistema. Uma vez calculado, é possível, e depois aplicado na equação, é possível se verificar os resultados através do menu Modelo, Resultados, Modelo. É apresentada a equação de regressão. No menu Modelo é dividido em 3 abas em que se apresenta a equação, quais são as variáveis que foram aplicadas e a matriz efetiva, a matriz relacionada efetivamente ao cálculo, em que nós temos a variável y, x1, x2, x3, as variáveis e assim por diante, as variáveis independentes que foram consideradas. E dessa tabela também é possível se visualizar a informação lá do banco de dados, a informação do dado de cada um deles. Todas as informações podem ser visualizadas através deste ícone do dado. Na equação também é possível se visualizar todos os resultados estatísticos, todos os coeficientes ajustados para a equação de regressão, de uma forma escrita, os parâmetros, coeficientes e parâmetros de ajustamento, a análise de normalidade dos resíduos, o teste f de Snedeker, assim como a tabela de análise de variância nova nesse menu equação. O modelo aplicado permite, uma vez então,
que calculado a verificação também de análise dos resíduos através do menu resultados resíduos. Ele é então apresentado em dispersão e normalidade, o gráfico de análise dos resíduos, a distribuição dos resíduos em relação à curva normal e uma tabela com esses erros, esses resíduos do modelo ajustado. Uma tabela de frequências relacionado à frequência que esses resíduos padronizados ocorrem e uma tabela de estatística descritiva dos valores máximos e mínimos e médias desses resíduos observados. É possível também numerar os resíduos, mostrar ou não a curva normal sobre o histograma nessa janela inferior à direita e alterar também o número de classes desse histograma. No gráfico é possível se numerar o gráfico e também desabilitar o dado diretamente do gráfico. Por exemplo, o dado número 33 é possível simplesmente clicando sobre ele no canto direito, inferior direito, desabilitar dados, e ele abre a opção de desconsiderar esse dado da minha equação. As análises de multicolinearidade, e também menus resultados de multicolinearidade, dividido em correlação isolada para análise de correlações isoladas e análise de multicolinearidade na questão da presença de correlação múltipla, de multicolinearidade. Teste de aderência, a verificação do gráfico dos preços observados em função dos preços calculados, para se verificar a consistência e aderência do modelo aos dados. Também é possível se numerar, nesse gráfico dos preços calculados versus preços observados, também é possível desabilitar diretamente o dado do meu modelo para um novo cálculo. Simplesmente clicando sobre o dado e no canto inferior direito, a opção desabilitar dados selecionados, para que seja desconsiderada a informação do meu modelo estatístico. O último menu do sistema CastorR é relacionado então à projeção dos avaliandos. Nessa situação é possível então verificar dois submenus, menus a avaliar, em que é incluído então no sistema todas as informações do imóvel que está sendo avaliado, o imóvel avaliando. É uma ficha muito parecida, muito semelhante à ficha de inclusão do dado, a do próprio avaliando. Uma vez selecionadas todas as opções do avaliando, rolando até o final da aba, até o final dessa janela, é possível se incluir o avaliando no modelo. Vou cancelar. Sim, nesse caso não temos nenhum avaliando. E uma vez que esteja incluído o avaliando, é possível se fazer análise de avaliando por avaliando dos pontos extremos, a presença ou não de pontos de máximo, pontos de mínimo, pontos de máximo no meu modelo de regressão. Então, muito obrigado pela seu acompanhamento deste vídeo tutorial. Estaremos em breve, aguardamos a sua presença no nosso sistema como usuário do sistema CastorR. Muito obrigado.